Para o passo a passo de hoje, vamos utilizar estas cores do fio amigurumi, pode ser qualquer outro da sua preferência, estas ferramentas, enchimento e cola de silicone líquido, e também uma argola para chaveiro. Vamos começar fazendo o anel mágico. Para a primeira carreira, faça 5 pontos baixos. Feche a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Para a segunda carreira, faça 2 pontos baixos para cada ponto da base. Finalize a carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Para a próxima carreira, inicie com uma corrente, um ponto baixo no mesmo espaço. No próximo ponto, faça 2 pontos baixos. Prossiga com um ponto, um aumento por 5 vezes no total. Fiz o acabamento aqui do fio de trás, fechando bem o anel mágico. Agora faço um ponto baixíssimo, finalizando esta carreira. Faço uma corrente e para a quarta carreira, vou pegar apenas a alcinha de trás de todos os pontos e fazer um ponto baixo para cada ponto da base. Fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto e prossigo fazendo da carreira 5 à carreira 7, ponto sobre ponto, cada carreira com 15 pontos baixos. Aqui no último ponto baixo, nós vamos desmanchar a última laçada e ficando com 2 alças na agulha, nós vamos pegar nossa nova cor, laçar e passar por dentro das 2 alcinhas. Na sequência, segure as sobras de fio e faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faça uma corrente e dê alguns nozinhos nas sobrinhas de fio. Não precisa cortar o fio que estávamos utilizando, pois vamos precisar mais tarde. Na sequência, vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto com esta nova cor. Finalizada esta carreira, eu vou fazer novamente a troca de cor, pegando o meu fio que estava trabalhando antes e fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto. Na sequência, faço uma corrente, alongo a última laçada da agulha, volto aqui no ponto anterior, introduzo a minha agulha apenas na alça da frente, busco o meu fio, fico com 2 alças na agulha, laço e tiro as 2 de uma vez. Dessa forma, vamos fazer o acabamento com um ponto baixo reverso, ou ponto caranguejo.
Introduzo a agulha em uma das alças, na da frente, laço lá atrás, fico com 2 alcinhas, laço meu fio, puxando a agulha em sentido diagonal para baixo e vou repetindo por toda a minha carreira. Chegando aqui no final da carreira, vamos arrematar, cortar os 2 fios. Levo esta sobrinha de fio para a parte de trás e dou um nozinho com a outra sobrinha de fio e coloco para dentro do vaso. Caso você queira utilizar essa peça com finalidade de decoração, eu vou te ensinar como fazer uma base aqui super simples para que ele fique de pé. Então, com um pouco de cola, você vai colocar cola de silicone ou cola quente. Aqui na base do jarrinho, eu vou colocar pouca cola porque eu vou utilizar como chaveiro. Você vai colocar a quantidade que achar necessário para que fique bem estável. Na sequência, modele em cima de uma superfície plana. Para fazer o cacto, vou iniciar com o anel mágico e para a primeira carreira, vou fazer 6 pontos baixos. Para a segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. 2 pontos baixos para cada ponto da base e vamos ficar com 12 pontos no total. Marque o primeiro ponto e prossiga. Para a carreira 3 e carreira 4, faça ponto sobre ponto, cada carreira com 12 pontos baixos. Após a quarta carreira, corte o fio, deixando uma sobra longa para a costura. Faça a outra parte igual. Não precisa cortar o fio da segunda parte. Vamos fazer a união aqui depois do último ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para dar início à quinta carreira. Na sequência, vou marcar e vou prosseguir fazendo 11 pontos no total. Segundo ponto, terceiro e assim por diante. Cheguei no finalzinho aqui e me sobrou um ponto baixo. Vou pular este ponto e aqui na segunda parte também vou pular um ponto. Aqui no próximo, faço um ponto baixo e prossigo fazendo 11 pontos no total.
Aqui na quinta carreira, vamos ficar com 22 pontos. Agora, vamos fazer a costura aqui da parte do meio. Com a ajuda da agulha de tapeceiro, vamos fazer alguns pontos até que fique bem fechado. Aqui também já vou colocar uma argola para colocar a minha alcinha do chaveiro. Para prosseguir, na carreira 6, vou fazer ponto sobre ponto. Vamos ficar com 22 pontos baixos. Sempre marque o primeiro ponto da carreira. Para a sétima carreira, vamos iniciar fazendo 3 pontos baixos. Na sequência, vou marcar o primeiro ponto e vou fazer uma diminuição pegando as duas alças de fora dos pontos, dos dois próximos pontos. Finalizo a diminuição, no próximo ponto faço um ponto baixo e na sequência faço uma diminuição pegando as duas alças de fora dos pontos. E vou prosseguir fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Na sequência, eu vou fazer uma diminuição, um ponto baixo no próximo ponto, faço novamente uma diminuição e para finalizar a carreira, vamos fazer 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto.
Para a próxima carreira, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos ficar com um total de 18 pontos baixos. Para a próxima carreira, vamos iniciar fazendo 2 pontos baixos e marcar o primeiro ponto. Sigo fazendo uma diminuição. E na sequência faço um ponto baixo, uma diminuição. Para prosseguir, vamos fazer 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Agora vamos fazer uma diminuição. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Faço uma diminuição. E finalizo a carreira fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Ficamos com um total de 14 pontos baixos. Para a carreira 10, vamos iniciar fazendo um ponto baixo e marcar este primeiro ponto. Faça agora uma diminuição. No próximo ponto, faço um ponto baixo, uma diminuição. Prossigo com 2 pontos baixos, um ponto para cada ponto. Faço uma diminuição. Faço um ponto baixo. Uma diminuição. E finalizo a carreira com um ponto baixo e ficamos com 10 pontos no total. Pode colocar um pouco de enchimento. E para a próxima carreira, vamos fazer apenas 5 diminuições. Então, para deixar mais fácil as diminuições, você pode alongar a alça que está na agulha. Dessa forma. E buscar as 2 alcinhas de fora dos pontos e efetuar a sua diminuição. Serão 5 no total. Aqui na última diminuição, pessoal, nós vamos fazer uma troca de cor. Então, eu vou desmanchar essa última alça e vou buscar a cor que será a cor da terra, que foi a cor que eu já usei lá no vasinho, tá? Fico com essas 2 alcinhas na agulha, laço a minha nova cor, passo por dentro. E para a próxima carreira, nós vamos fazer 5 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da base.
Então, eu não vou dar um nozinho agora nas sobrinhas de fio, vou esperar terminar esta carreira e vamos arrematar futuramente as duas sobrinhas de fio. Pronto, pessoal, terminei aqui os 10 pontos. Agora eu vou cortar o meu fio. Vou dar alguns nozinhos e na sequência vou esconder este fio aqui dentro do cacto, tá? Para a próxima carreira, eu vou fazer um ponto, um aumento por 5 vezes no total. Então, você vai marcar aí o seu primeiro ponto e prosseguir fazendo um ponto, um aumento por 5 vezes e vamos ficar com 15 pontos. Para a próxima carreira, vamos fazer 15 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Terminei a carreira, agora vou deixar uma sobra de fio mais longa para costurar lá no vaso. E na sequência, já vou colocar aqui a minha agulha de tapeceiro. Vou pegar o meu vasinho, que já secou a cola aqui do fundo. Fica bem durinho, bem firme. E agora eu vou colocar um pouco de fibra. E na sequência, vamos fazer a costura pegando nestas alças de fora. Procura aqui a lateral, onde ficou o fechamento das carreiras. E começa a partir daqui. E aqui nós vamos fechar a carreira passando a agulha lá pelo vasinho e na sequência pela terra do cacto e sempre nessa sequência da terra para o jarro. Antes de finalizar toda a costura, coloca mais um pouco de enchimento. E na sequência, finaliza a tua costura. Para fazer a flor, eu vou utilizar uma agulha e um fio menor, de menor numeração. Você usa o que você tiver disponível. Na sequência, vamos fazer um anel mágico e 5 pontos baixos aqui dentro do anel. Na sequência, eu fecho o anel mágico com um ponto baixíssimo e já subo 2 correntes para iniciar a segunda carreira.
faço 1 e 2 correntes, laço, e aqui no mesmo ponto da base, no primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Primeiro ponto alto, laço, no mesmo espaço, faço o segundo ponto alto. Faço 2 correntes e um ponto baixíssimo no mesmo espaço dos pontos altos. Vou fazer 5 pétalas no total, sempre começando com 2 correntes e prosseguindo. Na sequência, é só usar um pouco de cola de silicone e colar aqui na sua peça. Você também pode costurar, se você preferir, tá? Então, eu vou colocar aqui bem na parte de cima do cacto. Pronto, pessoal, peça finalizada. Aqui eu vou utilizar este tipo de correntinha para o chaveiro. E vou passar aqui pela minha argola. E este é o resultado do nosso chaveiro em crochê de hoje, que também pode ser utilizado como uma decoração. Espero que você tenha gostado.